E aí, pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar sobre um assunto que muitos cristãos têm dúvida: a doutrina do uma vez salvo, sempre salvo. Essa doutrina ensina que após a pessoa receber Jesus como seu Salvador, ela nunca mais perderá a salvação, independentemente do que fizer. Mas será que isso realmente é verdade? Vamos dar uma olhada em alguns versículos da Bíblia para a gente entender melhor sobre isso. Olá pessoal, eu sou Eduardo e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a perseverança e a importância que ela tem na nossa vida. Pessoal, aqui no nosso canal nós queremos compartilhar com vocês ótimos conteúdos que com certeza vão impactar a sua vida. Então, se você quer fazer parte dessa turma, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Além disso, queremos te convidar para fazer parte da nossa turma, interagindo com a gente nos comentários, compartilhando as suas dúvidas e testemunhos. Acreditamos que juntos podemos crescer ainda mais na nossa jornada de fé. E se você conhece alguém que também pode se beneficiar com os nossos vídeos, compartilha com essa pessoa e convida ela para fazer parte da nossa família aqui no canal. Ficamos muito felizes em ter vocês com a gente nessa jornada de transformação. Vamos lá então estudar o nosso assunto. A primeira coisa que devemos entender é que a salvação é um dom de Deus e não algo que podemos ganhar ou perder por mérito próprio. Em João 3,16, nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um presente que recebemos pela fé em Jesus Cristo e não há nada que possamos fazer para merecê-la. Além disso, em João 10, no versículo 29, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Isso significa que uma vez que somos salvos, estamos seguros nas mãos de Deus e nada pode nos separar do seu amor. Mas isso dispensa que a gente tenha perseverança na nossa vida? Vamos entender sobre isso. Então, o que nós falamos no início foi: então, uma vez salvo, sempre salvo. Bom, vamos analisar melhor essa história. Em Hebreus 6, no versículo 4, a Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de perder a salvação, mesmo depois de termos aceitado Jesus como nosso Salvador. Porque é impossível que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, sejam renovados outra vez para arrependimento, pois eles estão crucificando de novo para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia pública. Além disso, em Hebreus 10, no versículo 26, a Bíblia diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e um fogo que há de devorar os adversários. Alguém que viola a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Estes versículos mostram que, embora a salvação seja um presente gratuito de Deus, ela não pode ser negligenciada. Precisamos perseverar na nossa fé e nos mantermos firmes em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e tentações. Em Mateus 24, no versículo 13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A necessidade da perseverança na fé é enfatizada também no livro de Apocalipse, em que Jesus encoraja os cristãos a permanecer fiéis.
mesmo diante da perseguição e das provações. Em Apocalipse 2, no versículo 10, Jesus diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Devemos ficar muito atentos se estamos perseverando em nossa fé, para que não sejamos enquadrados em uma categoria de crente que não agradam nem um pouquinho a Deus. Você sabe quem são eles? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que frequentam a igreja, mas não parecem ser tão comprometidas com Deus, certo? Essas pessoas poderiam ser chamadas de crentes nominais. Elas possuem um nome cristão, conhecem as músicas e as orações da igreja, mas a verdade é que elas não têm um relacionamento real com Deus. Mas por que isso acontece? Será que essas pessoas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus? A resposta pode ser encontrada na Bíblia. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal." Isso significa que não basta ter um nome cristão e fazer coisas na igreja. É preciso ter um relacionamento verdadeiro com Deus e fazer a sua vontade. Em 1 João 3, do versículo 6 ao 9, nós lemos: "Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus." Isso significa que quem tem um relacionamento com Deus não vive no pecado, mas sim busca a santidade. Então, é importante estarmos perseverantes para que não nos tornemos crentes nominais. Não podemos nos contentar em apenas frequentar a igreja. Temos de buscar um relacionamento real com Deus, ter o hábito de ler a Bíblia, orar e buscar a santidade processual. E se você não sabe ainda o que é santidade processual, assista o nosso vídeo da semana passada. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós explicamos direitinho o que é essa santificação processual. E se você já tem um relacionamento com Deus, persevere, mantenha-se firme na fé e faça a vontade de Deus, para que no fim da vida você possa ouvir Jesus dizer: "Muito bem, meu bom e fiel servo", como ele diz em Mateus 25, 23. Portanto, meus amigos, é essencial que perseveremos na nossa fé e não sejamos crentes nominais, que frequentam a igreja apenas por conveniência. A salvação é um dom de Deus e não algo que possamos conquistar por nossos próprios méritos. Porém, é importante lembrar que a salvação não é uma licença para pecar, mas sim uma oportunidade para vivermos uma vida em santidade e glorificarmos a Deus. Então, se você tem dúvidas sobre a sua salvação, saiba que ela não depende das suas obras, mas sim da vontade de Deus. E se você está passando por lutas e tentações, não desista. Persevere na fé e confie que Deus é fiel para nos guardar até o fim. Agradeço a todos vocês por assistirem a este vídeo e espero que tenha sido edificante para você. Lembre-se de buscar a Deus de todo o coração e de buscar crescer em conhecimento e intimidade com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.